Boa noite, professor Elton. Boa noite a todos os doutores. Meu nome é Elma Santos Costa. Estou no segundo semestre do curso de Direito na Faculdade Unifam Casa Nova, Bahia. Iremos apresentar a matéria Sociologia Geral Jurídica. O nosso tema é escola, só que eu vou abordar Sociologia no Direito a uma apresentação. Sociologia é um ramo da Sociologia Geral, é denominado Sociologia Jurídica, que tenta perceber a relação existente entre duas ciências de grande importância para a vida da sociedade. Então, a sociologia, ela pode ser descrita, é uma ciência positiva, ela estuda a formação e a transformação de um desenvolvimento na sociedade humana. Então, já o direito, ele é vislumbrado a uma ciência normatiza e estabelece sistematizamente em regras necessárias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social. Então, o direito, ele busca investigar a ordem jurídica, não desde o campo das normas, diplomas e legislativo, e senão desde a própria prática de bons hábitos e costumes, substrato ativo das instituições e seus valores social. Os outros componentes vão falar mais a profundo a respeito do que é a escola e os seus autores. Olá, tudo bem? Me chamo Edilânia, estou no segundo semestre do curso de Direito da Faculdade Unifam de Casa Nova. Vou falar do estudo de caso à escola. Com relação à escola, basicamente duas são as visões que se contrapõem enquanto ICS, Instituição de Controle Social, e mais especificamente como AIE, Aparelho Ideológico de Estado. A de Althusser, que como se viu, intensifica a compreensão de seu papel pela tese de reprodução da desigualdade técnico-intelectual, que interessa a simples reprodução de mão de obra eficiente para ser comprada pelo capital. Louis Althusser foi um filósofo do marxismo estrutural, de origem francesa, nascido na Argélia. Segundo o autor, a escola é o melhor lugar para ser inculcado na cabeça das crianças, jovens e adultos a ideologia de dominação da classe burguesa sobre a classe dominada, proletariado. E nenhum outro aparelho ideológico de Estado dispõe de uma audiência obrigatória por tanto tempo, 6 horas, 5 dias por semana e durante tantos anos. A escola, ao mesmo tempo que ensina os elementos de cultura utilizáveis, transmite regras de viver, dos costumes, dos comportamentos, da divisão social do trabalho, da hierarquia social, da consciência moral, cívica e profissional. Ensina a falar, a escrever, saber mandar e saber obedecer. Althusser, citando o pensamento de Marx, escreveu que a ideologia é o sistema de ideias de representações que domina o espírito de homem ou de um grupo social. Louis Althusser argumenta que a instituição de ensino favorece a formação social capitalista, quando pretende sujeitar os indivíduos à ideologia dominante, garantir a reprodução da força de trabalho por meio da reprodução de habilidades. Assim, a burguesia assegura sua dominação frente à classe operária, para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziele Ramos, estou no segundo semestre do curso de Direito da Faculdade Unifam de Casa Nova e hoje irei falar do grande sociólogo Theodor Adorno. Ele foi um filósofo, um sociólogo, musicólogo e um compositor alemão. Nascido em 11 de setembro de 1903, formação na Universidade de Frankfurt, ele foi um dos famosos que escreveu várias obras famosas, inclusive uma das mais famosas é a Dialética do Esclarecimento, mas hoje não vamos falar a respeito dessa obra, vamos falar sobre a escola e a educação. Theodor Adorno, 1903 a 1969, dedicou a vida ao entendimento dos processos de formação do homem e da sociedade. Um filósofo e sociólogo alemão, foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, corrente de pensamento do início da década de 1920, fundamentada na ideologia marxista. Para entender o pensamento de Adorno em relação à educação, é importante compreender as críticas que ele faz à indústria cultural. Ela é vista como a responsável por prejudicar a humanidade de agir com autonomia.
Adorno afirma que há um processo real na sociedade capitalista, capaz de alienar o homem das suas condições de vida. A escola, assim, se transformou em um simples instrumento a serviço da indústria cultural, que trata o ensino como uma mera mercadoria pedagógica em prol da semi-formação. Essa perda dos valores, segundo o autor, anula o desenvolvimento da autorreflexão e da autonomia humana. Adorno critica a escola de massa por ela, segundo ele, instalar e cultuar a massificação. O resultado disso é a deformação da consciência, diz Rita Amélia, que escreveu esse artigo. Numa escola em que impera a banalização do conhecimento, o aluno é induzido a deixar de ler com profundidade as principais literárias, por exemplo, dando lugar à absorção de apenas de alguns trechos necessários para responder aos exercícios escolares. São repassadas nada mais do que conhecimentos fragmentados e o trabalho pedagógico está somente orientado para conseguir a aprovação em exames e um diploma. A indústria cultural, como eu falei, para Adorno, ela possui padrões que se repetiam com a intenção de formar uma estética ou uma percepção comum voltada ao consumismo, camuflando as forças de classes, ou seja, a indústria cultural. A indústria cultural, ela era a única do poder de dominação de uma cultura de subserviência. A teoria crítica da escola de Frankfurt, grupo de pensadores, cientistas sociais alemães, marxistas, não ortodoxos, que iniciaram a pesquisa crítica em comunicação, fenômeno de mídia e da cultura de mercado na formação do modo de vida da sociedade contemporânea. A teoria crítica. A ciência social não deve se reduzir a mera técnica e pesquisa de seleção e classificação de dados objetivos, sem levar em conta as implicações sociais. A teoria estabelecida pelos intelectuais da Escola de Frankfurt é chamada de teoria crítica por dois motivos. Porque faz uma crítica social ao desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas. 2. Porque propõe uma leitura crítica do marxismo com novas propostas para além, sem perder de vista os principais ideais da esquerda. Olá, meu nome é Viviane, estou no segundo semestre do curso de Direito da Unifam de Casanova, Bahia. Irei falar sobre a visão de dois autores, Althusser e Adorno. Na visão de Althusser, o domínio do Estado está relacionado com os grandes interesses da burguesia. O Estado utiliza-se de aparelhos ideológicos, as IAE, que servem para reprimir, manipular e controlar as massas. Segundo Althusser, em 1970, a escola constitui um dos principais aparelhos ideológicos do Estado sobre as classes subalternas, pois seria o grande regulador e controlador das massas. O sistema de ensino seria responsável por preparar a mão de obra para a indústria, caracterizando a ideologia da alta burguesia que está no domínio econômico e político. Na visão de Adorno, ele prega um projeto pedagógico que consiga libertar da opressão e da massificação. O caminho para isso é formar um indivíduo culto, preparado para uma vivência democrática. A perspectiva sociológica de seu pensamento era que ele considerava a escola como uma instituição capaz de formar o homem não dominado. Para ele, a cultura de uma sociedade capitalista impõe um mecanismo de construção da heteronomia. Para Adorno, o ensino deve ser uma arma de resistência à indústria cultural, na medida que contribui para a formação da consciência crítica do indivíduo. O autor defende ainda um processo educacional capaz de criar e manter uma sociedade baseada na dignidade e no respeito às diferenças. Irei falar qual dessas visões se assemelha com a nossa realidade educacional no Brasil e acadêmica. A que mais se assemelha é a visão de Althusser, pois é atribuída à educação o papel
de atender às exigências do mundo globalizado, onde a qualificação profissional é fator imprescindível para uma boa colocação no mercado. O que é que acontece com a demanda pelos cursos de graduação? O Estado ele não pode suprir essa oferta, de vagas no setor público, de maneira que o acesso ao ensino superior não pode ser exclusivo do Estado, né? Então, com essa demanda crescente e desproporcional ao número de vagas oferecidas pelo setor público, começam a surgir as IES, que são instituições de ensino superior privadas. E, consequentemente, surge também a necessidade da criação de políticas públicas para que o aluno com situação financeira menos favorecida, situação econômica menos favorecida, ele tenha acesso ao ensino superior. O que é um pouco contraditório, que cria-se essas políticas públicas para que o aluno menos favorecido tenha acesso ao ensino superior privado, enquanto essas políticas públicas deveriam ser criadas para ele ter acesso à universidade pública. O que acontece é que a burguesia é que tem esse acesso às universidades públicas, enquanto as classes menos favorecidas têm acesso a universidades privadas. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Jéssica Souza, estou cursando o segundo semestre no curso de Direito na Faculdade Unifam Casa Nova. Então, Bourdieu questiona frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, argumentando que essa instituição representa a cobrança dos alunos, basicamente os gastos e as crenças. E a escola teria, sim, um papel ativo para definir o currículo e todos os seus métodos. Mais do que isso, para Bourdieu, eles cumpririam o papel fundamental dessas desigualdades, convertendo-se em diferenças acadêmicas relacionadas aos méritos e dos dons individuais que a escola, na perspectiva dele, não seria uma instituição imparcial que simplesmente seleciona os mais talentos a partir do critério objetivo de cada um deles. Boa noite a todos, me chamo Jaiane Vitória do Nascimento Cruz, estou no segundo semestre do curso de Direito na Faculdade Alfredo Nasser de Casa Nova, Bahia. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a escola. A escola, assim, parece continuar desempenhando um papel dominante dentre os aparelhos ideológicos do Estado. Principalmente porque a educação é obrigatória, gratuita e goza de uma enorme audiência e apresenta-se como uma instituição neutra, desprovida de ideologia. No entanto, dada a precarização do ensino brasileiro, atualmente ela parece cumprir essa função de forma mais pela inculcação da ideologia dominante, valores, ideias, crenças, comportamentos, etc., em conformidade com os interesses da classe dominante do que pela transmissão dos conteúdos, ou seja, dos saberes construídos e sistematizados. Historicamente, pois se assim fosse, as médias nos exames nacionais não ficaria aquém do esperado. Contraditoriamente, a mesma escola que recebe quase totalidade das classes populares nega-lhes o acesso e um ensino de qualidade. Talvez justamente nessa navegação se evidencie o seu caráter de AID. Na medida em que, reproduzindo a desigualdade também no campo do acesso ao saber elaborado, contribui para a perturbação da estrutura social. Como
se trata de uma pesquisa em desenvolvimento, cabe salientar, porém, o caráter ainda mais provisório.